Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre estequiometria, casos especiais. Vamos começar falando sobre estequiometria comum, porque ela é a base para todas as outras estequiometrias. Aqui nesse exemplo, nós temos o gás oxigênio, pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento do clorato de potássio, conforme a equação a seguir representada. A massa em gramas aproximada de oxigênio produzida pela decomposição de 24,5 gramas de clorato de potássio. Vamos observar. Uma estequiometria é importante que vocês saibam interpretar o que a questão está te pedindo. Então, se ele quer saber a massa em gramas de oxigênio, então nós temos que focar no oxigênio, porque é o nosso objetivo. E ele te deu uma informação do clorato de potássio. Ele deu a massa do clorato de potássio. Ele disse que esse clorato se decompôs. Esse caso aqui de equação, nós vamos ver que é uma reação de decomposição. Por quê? Porque aqui nós temos um reagente que passa por aquecimento e produz dois produtos. Não, ele gera dois produtos. Então, se ele te pediu informação de oxigênio e te deu uma informação de clorato de potássio, vocês vão focar no que você tem e no que ele está te pedindo. Então, eu separei aqui a reação que nós vamos utilizar. Então, depois de identificar o que a questão está te pedindo, no caso a massa aproximada de oxigênio, e saber encontrar o dado que ele vai te dar para você achar essa massa, nós vamos partir para nossa regra de 3. Na primeira linha da regra de 3, vocês sempre vão considerar a relação fundamental. O que são essas relações fundamentais? É a quantidade de mols, é a quantidade de volume, é a quantidade de moléculas, a quantidade de massa molar. São as relações que você vai sempre saber, porque são informações que vão ter na tabela periódica. São essas reações, esses valores, né, essa relação fundamental, serão os valores que vocês vão usar de modelo. Então, vocês vão comparar um dado da questão com a relação fundamental. Então, vamos lá. Aqui, como ele falou do cloridato de potássio e do oxigênio, nós não vamos usar a formação aqui desse produto. Nós vamos focar apenas no que ele está pedindo e nas informações que nós temos. Então, como primeira lei fundamental, primeira relação fundamental, nós podemos considerar a massa molar. Por que massa? Ele me pediu a massa em gramas. Então, eu vou usar a massa molar como exemplo. Então, vamos lá. No mundo correto, o que aconteceria? Aqui eu calculei a massa molar, né, do cloridrato e do oxigênio. Aí, 2 vezes 87, ó, massa molar do cloridrato, 87 gramas por mol. 2 por quê? Porque ele tem aqui, ó, 2 mols. Como eu obtenho esse valor aqui de 2 mols? Fazendo um balanceamento. Então, 2 vezes 87, porque 87 gramas por mol. Toda vez que vocês forem calcular a massa molar, é essa unidade, gramas por mol. Se aqui nós temos 2 mols, eu vou ter que multiplicar por 2 o 87. Essa quantidade aqui de cloridrato produziria, das formas ideais, 3, porque são 3 mols, de oxigênio, de O2. Então, 3 vezes 16. Então, essa quantidade aqui, ela forneceria essa quantidade de oxigênio. Nós já temos a nossa relação fundamental. Mais uma vez, o que a gente quer encontrar? A massa do oxigênio. Quem eu vou utilizar como dado
para saber essa massa de oxigênio? Olha, os 24,5 gramas de cloridrato de potássio. Se isso produz isso de forma estequiométrica, de forma proporcional, 24,5 vão produzir quanto de oxigênio? Aí você faz a regra de 3. X vezes esse valor aqui, 2 vezes 87, vai ser igual a 3 vezes 16 vezes 24,5, multiplica cruzado, tá? Chegamos ao valor de oxigênio. Entenderam, gente? Então, vamos dar continuidade aos nossos casos especiais. Aqui, nós vamos falar de rendimento. O rendimento está diretamente ligado aos produtos. Então, se ele te pergunta qual é o rendimento, ele está te perguntando quanto ele produziu. Mas esse rendimento, ele é expresso em porcentagem. Vamos prestar atenção aqui nesse exemplo. Na decomposição térmica de 60 gramas de sulfato de cálcio, já temos aqui uma informação. Segundo a equação, tananã, foram produzidos 24 quilos de gás sulfuroso. Aponte o rendimento da reação. Então, vamos lá. Primeira linha, como sempre, vocês vão fazer... outra coisa, não esqueçam de verificar se a equação está balanceada, tá, galera? Nesse caso, ela está balanceada sim. Então, 120 gramas, onde eu achei esse 120? Cálculo de massa molar. 120 gramas de sulfito de cálcio produzem 64 gramas por mol de gás sulfuroso. 60 kg de sulfito de cálcio, 60 kg, produziriam quanto de gás sulfuroso? Faremos nossa regra de 3. Resolvendo a equação, resolvendo essa regra de 3, eu vou descobrir que ele produziu 32 kg de gás sulfuroso. Só que ele me disse, isso daqui seria no mundo real, no mundo perfeito. Olha, ele produziu 32 quilos. Para essa quantidade de sulfito de cálcio, seriam produzidos 32 quilos de SO2. Só que preste atenção, ele me disse aqui no problema que foram produzidos 24 quilos. Então, tem alguma coisa errada. Tem uma parte que foi perdida. Então, não quer dizer que meu rendimento foi 100%. Se o meu rendimento fosse 100%, ele ia me dizer que foram produzidos 32 quilos de gás sulfuroso. Mas, na verdade, foram 24. Então, essa reação foi de quantos por cento? O quanto ele quanto ele rendeu? 32 quilos equivale a 100%. 24 quilos equivalem a 75% de rendimento. Então, aqui, o objetivo do rendimento é vocês saberem o quanto foi rentável, o quanto rendeu de produto. Aqui, rendimento, você vai focar no produto, entendeu? Aqui, no caso, nós temos dois produtos. O sulfito, ele é um reagente. Depois da seta, nós temos dois produtos. Só que ele te perguntou do gás sulfuroso. Então, por isso que eu utilizei os valores desse produto e não do outro, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de pureza, nós relacionamos aos reagentes. Então, fiquem atentos. Vão ter, sim, porcentagens também. Porém, fiquem atentos que quando nós falamos de pureza, geralmente nós focamos no reagente. Olha a diferença do rendimento para a pureza. Vamos ler aqui. Defina quantas toneladas de óxido de cálcio serão produzidas pela decomposição de 100 toneladas de carbonato de cálcio com 90% de pureza. Então,
aqui vocês vão entender que nós não estamos em busca do reagente, aliás, do rendimento. Nós produzimos algo com o meu reagente a 90%. Então, não quer dizer que 10% desse reagente foi impureza. Eram coisas que não faziam parte do carbonato de cálcio. Sempre vem uma sujeirinha, né? Por isso que a gente cata feijão, que tem... Ele não é 100% feijão, né? Em algumas marcas não tem 100% ali feijãozinho. Tem algumas pedras no meio do caminho. Então, quer dizer que temos impurezas, tá bom? Então, mais uma vez, relação fundamental. 100 gramas por mol de carbonato de cálcio fornecem 56 gramas de óxido de cálcio. Isso daqui, lei fundamental. Isso aqui sempre vai acontecer. No mundo literário, isso aqui vai acontecer. Só que ele me deu 100 toneladas. 100 toneladas produziriam quanto de óxido de cálcio? 56 toneladas. Só que, olha a informação que ele me deu. Ele me deu que esse carbonato está com 90% de pureza. Então, esse valor aqui de 56 toneladas não vai ser totalmente de óxido de cálcio. Ele partiu de um reagente impuro. Então, esses 56 toneladas de óxido de cálcio foram produzidas a partir de 90% do meu reagente. Para 100% seriam quantos de óxido de cálcio? Quantos seriam produzidos? 62,2 toneladas de óxido de cálcio. Então, esse valor de 56 é para 90%. E se fossem 100%, eu produziria quanto de óxido de cálcio? 62,2 toneladas, um pouquinho a mais. Então, quando nós falamos de pureza, vocês sempre vão pegar o resultado e relacionar com essa pureza que ele te deu. 100%, se essa quantidade de carbonato de cálcio fossem 100% puras, quanto seria o meu produto? Entendeu? A ideia da pureza é o contrário. Quando a gente fala de rendimento, nós falamos de saber o quanto ele produziu, o quanto em porcentagem que foi produzido. Então, você vai pegar esse valor e associar a 100%. O resultado daqui você vai associar a 100% e você vai descobrir quanto ele rendeu. Nesse caso aqui da pureza, é o contrário. O valor que você vai obter, você vai igualar a 90%, tá? Aliás, 90% nesse caso, se fosse 80, seriam 56, até 80, e assim vai. Esse é o raciocínio. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre reagentes que estão em excesso e um reagente que é limitante. O que é um reagente em excesso? É tudo que sobra. Então, vamos pensar aqui. Se você coloca uma quantidade excessiva de açúcar no suco, não sobra. E tudo na vida tem um limite, entendeu? Vai sobrar uma parte. Então, o açúcar ele está em excesso. E o limitante, ele vai ser o reagente que vai impedir com que essa reação continue. Então, nesse caso, eu estou falando de um suco, né? Eu tenho um suco, eu vou adicionar uma quantidade de açúcar, o açúcar que vai para o fundo ele está em excesso. Mas, para você dissolver aquele açúcar todo, você precisa colocar um pouquinho mais de suco, porque daí vai facilitar o açúcar solubilizar, né? Então, o meu limitante seria o meu suco, porque tem uma quantidade menor e ele não consegue solubilizar aquele açúcar todo que eu coloquei. Então, ele limita a minha reação, o meu produto. A minha reação não acontece mais porque eu tenho uma quantidade menor daquele reagente com relação ao excesso.
Então, vamos prestar atenção aqui. Na indústria, a amônia é obtida pelo processo denominado Haber-Bosch, pela reação entre nitrogênio e hidrogênio na presença de um catalisador apropriado, conforme mostra a equação não balanceada. Atenção aqui, tá? Eu já te disse que essa equação não está balanceada. Nitrogênio mais hidrogênio produz amônia. Considerando um regimento 100%, calcule a massa de amônia. Opa, já tem uma informação aqui. A massa de amônia produzida reagindo-se 7 gramas de nitrogênio com 3 gramas de hidrogênio. Tá, mas como é que você vai fazer a regra de 3 se você tem o valor dos dois reagentes? Com quem que você vai fazer a regra de 3? Geralmente, a regra de 3 nós utilizamos um reagente com um produto ou um reagente, eu quero descobrir o valor do segundo reagente. Sempre vai ficar uma incógnita. Mas nesse caso, todos os reagentes têm valores de referência. Tem valores que foram dados pelo problema. Aí já é um indício, tá, de ser um caso de excesso e limitante. Primeira coisa importante aqui, quando nós temos os valores dos dois reagentes e ele te pede a quantidade de produto, você está de frente, né, com um caso de reagente limitante. Vou pegar isso mais de perto. Primeira coisa que a gente tem que fazer numa equação é balancear, já que ele já me disse que essa equação não está balanceada. O que seria o balanceamento é quando a quantidade de átomos antes da seta é igual à quantidade de átomos depois da seta. Então, já observamos ali que o nitrogênio, antes da seta, né, nos reagentes, ele tem 2. E depois da seta tem um só. Então, nós adicionamos o 2 ali na frente da amônia. Peguei a minha equação, botei aqui para baixo para a gente desenvolver. Então, seriam 2 mols de amônia, 3 mols de hidrogênio e 2 de nitrogênio. Lei fundamental de toda a estequiometria. Se ele está me pedindo um valor em massa, eu vou pegar um valor de fundamental de massa. Por isso que eu vou utilizar a massa molar. Então, massa molar aqui do nitrogênio, 28. Massa molar do hidrogênio, 6 gramas. Massa molar, 34. Da amônia, desculpa. Nós vamos ter valores da questão de 7 gramas para o nitrogênio e 3 gramas para o hidrogênio. Nós fazemos os cálculos para achar o valor do produto com o reagente limitante. Porque se o reagente limitante acaba, a minha equação não tem como continuar, a minha reação não tem como produzir mais, porque ele acaba, ele está em menor quantidade com relação ao excesso. Como é que vocês vão descobrir quem é o excesso e quem é o limitante? Vou passar aqui um bizu para vocês descobrirem isso tranquilamente. Coloquei aqui os valores que ele me deu na questão. 7 gramas para o nitrogênio e 3 gramas para o hidrogênio. Qual é o próximo passo? Identificar, 3 gramas multiplica por 28. Eu pego 3 e multiplico aqui cruzado. Vamos multiplicar cruzado, como se fosse fazer uma regra de 3. Multipliquei aqui cruzado. 28 vezes 3 deu 84. Guarda essa informação. 7, multiplicando aqui cruzado. O 7 com o 6, 42. Tá, o que eu vou fazer com essas informações? O menor valor, ele vai te fornecer o limitante. Eu peguei o 7 e multipliquei cruzado. Então, ele veio daqui, do nitrogênio.
Esse valor veio do nitrogênio. Então, se ele é menor, ele nos fornece, quem nos fornece esse menor valor é o reagente limitante. Então, ele veio daqui. E quem me forneceu o maior valor foi quem? Foi o 3 gramas, que veio de quem? Do hidrogênio. Ó, multiplica cruzado, 3 vezes 28, 84. Então, a origem desse 84 é daqui, ó. Daqui, ó. De um valor que está relacionado ao hidrogênio. Então, 28 vezes 3, 84. Foi até aqui, menor valor me fornece o limitante. Maior valor me fornece o reagente em excesso. Então, nós já descobrimos que o hidrogênio está em excesso e o nitrogênio é o reagente limitante. O reagente limitante vai ser usado para calcular a massa do meu produto. Ó, ele está pedindo a massa da amônia. Até agora ninguém pediu excesso limitante. Eu só descobri quem era o limitante para eu dar continuidade ao meu cálculo. Descobri quem é o limitante? Show! Quem é limitante é o nitrogênio. Então, o nitrogênio, os valores de nitrogênio que vão ser usados para fazer a estequiometria com a amônia e descobrir a quantidade dela. Estequiometria normal. Primeira linha, lei fundamental. 28 gramas, massa molar de nitrogênio, produzem 34 gramas de amônio. Se ele utilizar 7 gramas, quanto ele vai produzir de amônia? X. Descobrir a quantidade de amônia que é produzida a partir de 7 gramas de nitrogênio. Tudo bem, gente? Não esqueçam, vocês vão dar continuidade ao cálculo estequiométrico com o reagente limitante. O que a letra B me pede? Ele está perguntando, nas condições descritas no item A, existe um reagente em excesso? Sim, nós descobrimos que o reagente em excesso é o hidrogênio. Se existir, qual é a massa em excesso desse reagente? Agora, como vai ser para descobrir essa massa em excesso? Eu sei que o hidrogênio estava em excesso. Legal. Mais uma estequiometria. 28 gramas produzem 6 gramas de hidrogênio. 7 gramas deveriam produzir quanto de hidrogênio? Ó, 1,5. E ele colocou quanto, gente? 3. Então, ele dobrou o valor necessário para a estequiometria acontecer. Então, esse valor sobrou. Quanto que sobrou? A massa em excesso ela vai ser 3, que foi o que ele colocou anteriormente, menos 1,5, que foi o que realmente reagiu. Então, a massa em excesso é de 1,5 grama de H2. Tudo bem? Eu sugiro, gente, que vocês parem em cada uma dessas etapas e façam os exercícios relacionados a essas etapas, que tem na apostila de vocês, tá? Agora, por fim, né, nos casos especiais, nós vamos falar sobre a estequiometria relacionada às reações sucessivas ou em sequência. Algumas indústrias, né, algumas coisas são produzidas em etapas. Nem sempre dá para fazer uma reação só e eu obter o meu produto. Que no caso, vocês vão ver um exemplo sobre isso. Mas quando a gente fala de reações sucessivas ou em sequência, o que acontece? Vocês têm que verificar se as equações estão balanceadas, vão ter várias etapas. Vocês vão verificar em cada uma das etapas se essas equações estão balanceadas. Depois de balancear, vocês vão observar as espécies que são iguais, que estão iguais em lados opostos. Como assim? Se eu tenho um reagente de um lado e na outra etapa ele aparece como produto,
você tem como cortar, eu vou mostrar para vocês. Terceira coisa, somar as equações. E quarta e última, achar a equação global. Depois que você soma, você encontra a equação global. Vamos olhar aqui. Qual a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? Ele quer a massa do ácido sulfúrico a partir do enxofre, tá? Então, são esses dois que vão para a estequiometria. Mas vamos observar as etapas dessa produção. Ela consiste em enxofre reagindo com oxigênio, formando SO2. Na segunda etapa, o SO2 ele veio como o meu reagente e reagiu mais uma vez com o oxigênio, formando SO3. E terceira etapa, ele pegou o SO3 e reagiu com água, formando assim o meu ácido sulfúrico. Então, primeira coisa, balanceamento. Primeira etapa está balanceada. Segunda etapa também está balanceada, ó, SO2 mais meio de gás oxigênio. Então, meio vezes 2 dá 1 oxigênio. Entenderam? 1 oxigênio mais SO2 forma SO3. SO3 mais água forma o ácido sulfúrico. Então, equação balanceada. Segunda coisa, nós vamos identificar quais são os reagentes que estão em lados opostos e são iguais, para que eu possa cortar. Aqui, SO2 está nos produtos, só que na segunda etapa ele volta como reagente, tem como cortar. Aqui o SO3 é a mesma coisa, ele é produzido, depois ele aparece como reagente. Cortei, eles têm que estar em lados opostos, tá bom? Depois que eu faço isso, equação. Sobrou quem? Enxofre, água, com a água aqui, e mais, somei a quantidade de oxigênio, O2 mais O, meio vezes 2 dá 1, né? Fica 1 mais 2, O3. Esse O3 formou quem? Quem sobrou aqui no lado dos produtos? Ácido sulfúrico. Formei a minha reação global. A partir da minha reação global, eu vou fazer os meus cálculos estequiométricos para achar a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre. Então, nós temos enxofre e nós temos o ácido sulfúrico que foi produzido. Então, focando em quem nos interessa, em quem fornece dado para a gente resolver a questão. Mais uma vez, primeira linha, lei fundamental, massa molar. 32 gramas de enxofre fornecem 98 gramas de ácido sulfúrico. 8 toneladas vão produzir quanto de ácido sulfúrico? Qual vai ser essa massa? 24,5 toneladas de ácido sulfúrico. Gente, chegamos ao fim de mais alguns capítulos. Aqui nós falamos de muitas coisas, né, que estão dentro dos capítulos de vocês. Vocês têm muitos exercícios para resolverem. Já sabem, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e façam as coisas devagar. Estequiometria é treino. Então, a partir do momento que vocês começam a treinar desde o básico, desde as relações numéricas, vocês vão fazendo os exercícios aos poucos e assim vocês vão evoluindo até você chegar a um fera aí da estequiometria. Então, estequiometria é treino e é obrigatório para concurso. Todo concurso cobra muito estequiometria e a estequiometria está em todos os editais, cai todo ano. Então, estudem, gente. Estudem, procurem por mim, caso não entendam. Eu estou aqui para ajudar vocês. Obrigada por tudo.